Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Irmãos, como é bom estar na casa do Senhor e poder louvar o seu santo nome. Queria que você abrisse sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, capítulo 4. Sentado mesmo como você se encontra. Vamos acompanhar a leitura. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6 até o 18. Enquanto você encontra, gostaria de fazer alguma introdução acerca dessa realidade que Paulo está vivendo, está vivenciando aqui nessa segunda carta que ele escreve a seu irmão na fé, seu filho na fé, Timóteo. Diferentemente da primeira vez que Paulo foi preso em Roma, a primeira vez que Paulo foi preso em Roma era uma prisão domiciliar. Ele estava preso na sua residência e ele gozava de algumas regalias, como poder receber visitas de algumas pessoas mais próximas. Mas diferentemente dessa primeira prisão em Roma, essa segunda prisão, onde ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele está preso numa masmorra. Essa masmorra, os estudiosos dizem que era fria, úmida, insalubre, onde muitos presos, prisioneiros que ali ficavam, saíram dali ou com uma doença muito grave, como a lepra, entre outras, e também para serem martirizados, como foi o caso de Paulo. Teve seu pescoço degolado pela espada de Roma. Vejam vocês que Paulo, o maior pregador depois de Jesus Cristo que já existiu no cristianismo, o maior plantador de igrejas, o maior missionário que já existiu, termina a sua vida numa masmorra, numa prisão. E se alguém olhasse para a vida desse homem, dizia que a vida dele teria sido só de fracasso. Mas nessa noite eu gostaria de refletir com você acerca dos sofrimentos dos homens e os propósitos de Deus por trás desses sofrimentos. O texto que acabei de falar, 2 Timóteo 4, 6, 18, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos, como igreja do Senhor, agradecer pela tua palavra que foi lida, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa graciosamente falar aos nossos corações através da mesma. Ó Deus, que essa noite, ó Pai, essa palavra encontre corações necessitados de ouvir. Sofrimento, Pai, todos nós, seres humanos mortais, passamos.
mas eles não estão soltos de propósitos do Senhor. Nessa noite possamos entender que cada sofrimento que passamos aqui nessa terra, existe um propósito do Senhor por trás, que precisamos enxergar mais à frente, porque o Senhor é o nosso Deus, o soberano Deus que tem cuidado de nós. Fica conosco essa noite, nos dá graça, Pai, para que possamos expor a Tua palavra com liberdade, mas também, ó Deus, com reverência, com comprometimento, pois ela é viva e eficaz. Amém. Irmãos, vivemos em um contexto em que o sofrimento é um sinal de pecado. Muitos pregam aí fora que quem é cristão genuíno de verdade não pode sofrer, não pode adoecer. Se assim acontecer, alguma coisa está errada. Interessante é que a proposta de Jesus Cristo para aqueles que decidem segui-lo é totalmente diferente desses que assim falam. Eles esquecem que o próprio Jesus deixou escrito em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições e precisaríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A teologia da prosperidade, ela olha o sofrimento com maus olhos. Se a teologia da prosperidade fizesse uma análise da vida do apóstolo Paulo, ela diria que a vida dele teria sido um fracasso. Porque na mente dessas pessoas, vida vitoriosa ou vida cristã está apenas associada às bênçãos materiais e à prosperidade. Quando na verdade a proposta do Evangelho, a proposta daqueles que decidem seguir a Cristo é diferente. O próprio Jesus dizendo, está escrito em Lucas 9:23, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vida de cristão é vida de cruz, é vida de renúncia. A nossa proposta essa noite é fazer com que você entenda que o sofrimento faz parte da vida cristã e que em cada um deles, por pior que seja, o Senhor tem um propósito maravilhoso e soberano por trás de cada um deles. Amém. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas antes de vermos alguns propósitos de Deus para nós através do sofrimento, vamos perceber alguns sofrimentos que Paulo enfrentou ao longo de sua vida. Logo no começo da sua conversão, o convite do Senhor para ele foi o seguinte: eu te mostrarei o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Já começa assim. Mas o sofrimento na vida de Paulo foi de ordem física, emocional, psicológica também. Ele enfrentou solidão e abandono. Tanto é que no versículo que lemos, no texto que lemos, verso 9 e 10, ele diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente, ele está falando dos companheiros dele de ministério. No final da sua vida, o apóstolo Paulo está enfrentando solidão e abandono. No versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Você já se sentiu sozinho em meio à multidão? Eu já. Existem momentos que na nossa vida a gente está cercado de pessoas, mas se sente só. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, acontecem duas coisas: ou elas estão desapercebidas do nosso sofrimento, da nossa angústia, ou elas estão percebendo, mas estão desinteressadas com o nosso sofrer.
Ele diz: procura vir ter comigo depressa. Às vezes, a solidão bate à nossa porta. É normal, é natural. Mas às vezes, queridos, também enfrentamos a solidão, o abandono, por nossa própria culpa. Devido a um sentimento atual que tem invadido a igreja hoje, chamado intolerância. E não foi diferente na vida do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, relata que Paulo e Barnabé, envolvidos em mais uma das viagens missionárias, agora Barnabé chama o seu primo João Marcos para participar daquela caravana missionária. E o fato é que aquele jovem missionário decide ir acompanhar. Só que em dado momento da viagem, aquele jovem missionário decide abandonar aquela caravana missionária. E isso chateou o apóstolo Paulo profundamente. O deixou intolerante com aquele jovem missionário. Em outro dado momento, Barnabé decide e tem a ideia de convocar João Marcos de novo para fazer parte daquele grupo missionário. E o apóstolo Paulo diz: não, conosco ele não vai. E o desentendimento de Paulo e Barnabé, amigos, pastores, missionários, tão amigos de ministério, tão íntimos, a discussão foi tão grande que eles se dividiram, causou uma divisão, um racha. Barnabé pegou o seu primo, junto com outros missionários, e foi seguir a viagem. Barnabé e Paulo com Silas seguiu o outro roteiro. O interessante, queridos, é que no final da vida do apóstolo Paulo, que lemos aqui, no verso 11, ele sente falta de João Marcos. Ele se lembra de João Marcos. Aí ele diz: traga João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Às vezes, queridos, enfrentamos a solidão porque somos intolerantes para com o nosso próximo. E o apóstolo Paulo, apesar de ser um homem de Deus, ele errou, ele falhou. E no final da sua vida, sentindo o abandono, ele se lembrou de João Marcos. Ele queria uma companhia para poder compartilhar o seu sofrimento, mas não havia ninguém. Com essa visão, fica para nós duas palavras de reflexão. Como igreja, que possamos ter cuidado com a intolerância com os nossos irmãos. Nos relacionamentos, você que é filho, cuidado com a intolerância com o seu pai, com a sua mãe, pelo simples fato dele dizer não para você. Cuidado. Pais, cuidado com a intolerância na criação de seus filhos. Esposas para com esposos e vice-versa, cuidado com a intolerância. Lideranças da igreja, cuidado com a intolerância no relacionamento com seus liderados. Nem todos aqueles que sempre nos aplaudem são as melhores companhias nossas. Às vezes é aqueles que estão nos aplaudindo que irão nos trair, nos abandonar. Paulo enfrentou a traição, Paulo enfrentou frio, pobreza, fome, sede, velhice, muitas cicatrizes no final da sua vida, de tanto apanhar nas cadeias, nas prisões, nas perseguições. No final da sua vida ele sabia que a morte estava chegando. Tanto é que no verso 6 ele diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
O apóstolo Paulo defendendo o seu apostolado aos irmãos em Coríntios, 2 Coríntios 11, do 23 ao 31, ele fala sobre alguns dos seus sofrimentos. Ele diz que uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, viajando muitas das vezes, perigos da própria nação dele que perseguia, perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos do deserto, perigos no mar, entre falsos irmãos. Se tem alguém que pode falar de sofrimento para nós essa noite, que passou por muitas circunstâncias, é o apóstolo Paulo. Mas que lições, através desses sofrimentos que Paulo enfrentou, nós podemos refletir essa noite? Em primeiro lugar, através dos sofrimentos, nós precisamos aprender a sermos gratos a Deus em qualquer circunstância. 2 Timóteo 1:3, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. A sua gratidão o levava a depender do Senhor em toda e qualquer circunstância, a ponto dele dizer que se sentia prazer nos sofrimentos. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Ele aprendeu a ser grato mesmo no sofrimento, e também tendo bonança, gozando de riquezas. Filipenses 4, 11 e 13, ele diz: não digo isto porque tenho necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Era um homem que era treinado, e foi muito treinado através do sofrimento. Preso certa vez, ele e Silas, depois de apanharem bastante, à meia-noite, ao invés de reclamar, ele louvou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Às vezes, queridos, em meus sofrimentos, a nossa única atitude é reclamar, é dizer que Deus nos abandonou, é dizer que Deus nos esqueceu. O que nós aprendemos na vida do apóstolo Paulo, com a vida do apóstolo Paulo, é que por mais que venhamos a sofrer aqui nessa terra, sempre teremos motivo para agradecer e louvar o nosso Deus. Porque Ele não nos deixa só, porque Ele é um Deus fiel, porque Ele é Pai. Você e eu somos filhos, e Ele conhece o nosso interior. É por isso que em meio às tristezas e às tribulações da nossa vida, nós precisamos entender que o nosso Deus sempre estará por perto. Paulo era um ser humano, apesar de todos os seus títulos, como eu e você. Quem sabe, eu não sei como foi a sua semana, essa que está findando, que está terminando. Eu não sei como tem sido esse início de mês para você. Eu não sei como tem sido esse ano, esse início de ano para você. Quem sabe você tem sofrido calado, sofrido calada. Quem sabe você tem chorado pelas madrugadas e pedindo: Senhor, aonde Tu estás? Quem sabe a sua vida está como a vida do salmista, que disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem momentos na nossa vida, queridos, que parece que os montes se ergueram e a gente não consegue ver nada além do que montanhas e montanhas e montanhas. Mas a palavra do Senhor nos desafia essa noite
a sermos gratos a Ele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. A proposta de Cristo para a sua igreja é que ela viva uma vida constante de adoração e de louvor. Passe pelo que passar, viva o que viver. Nós precisamos entender que a vontade de Deus para a sua igreja, para mim e para você, é termos sempre um coração grato por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Quando nós abrimos a nossa boca para murmurar, nós deixamos de agradar a Deus, nós deixamos de ser grato a Deus. O problema é que muitas das vezes a gente quer que as circunstâncias sempre estejam a nosso favor, e a gente só consegue entender que vida abundante é só quando tudo vai bem, que através do sofrimento não existe propósito de Deus para nós, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que o deserto de Deus para a vida dos seus servos é a escola, é onde Deus molda o nosso caráter, é onde Deus forja o nosso caráter, para que possamos estar mais fortalecidos e crescidos, saindo da estatura de menino para a estatura de homem, de mulher. O problema é que às vezes a gente quer se agarrar à aflição e ao sofrimento como uma desculpa de que essa é a única maneira de poder enxergar aquele sofrimento, enxergar aquela circunstância como sem saída, como se fôssemos coitadinhos. O nosso Deus está nos desafiando essa noite, queridos, a vivermos uma vida por fé, entendendo que é dele que vem o nosso sustento, o nosso melhor. O Brasil, o mundo está em crise. O nosso Deus não entra em crise. O nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele não sofre sombra de variação. Nós é que mudamos o nosso comportamento para com Ele. Quando tudo vai bem, nós louvamos ao Senhor. Quando tudo vai mal, nós murmuramos. A igreja do Senhor nesses últimos dias tem que aprender, seja pelo amor ou pela dor, a ser grato ao Senhor. Segundo lugar, o sofrimento na vida do apóstolo Paulo o ensinou a manter a coragem e o equilíbrio para prosseguir lutando sem desanimar, sem negar a sua fé. Nós vemos isso também em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 2:1-5 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. A vida do cristão é uma vida de combate, de embate, de guerra constante. E muitas das vezes os sofrimentos vêm sobre nós para nos fazer perder o equilíbrio, para nos fazer abandonar aquilo que Deus nos chamou para o servir. Às vezes o sofrimento vem para que a gente desista da fé e venha negar a fé. Segundo Timóteo 3:12, o apóstolo Paulo diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O apóstolo Paulo, antes de ter o encontro com Cristo na estrada de Damasco, ele era perseguidor.
Depois que ele teve encontro com Cristo, ele passou a ser perseguido. Mas o que é interessante na vida deste homem é que as perseguições na vida dele o tornava mais forte. Ele não abandonou a sua fé, ele não negou Jesus, ele não disse: olha, toma aqui o meu carro, eu não aguento mais. Paulo tinha um zelo tremendo pelo seu chamado, por aquilo que o Senhor havia revelado a ele na estrada de Damasco. De perseguidor a perseguido, Paulo agora enfrenta lutas e guerras terríveis, mas nenhuma dessas guerras o fizeram desistir da fé. Hoje em dia a gente vê tantas pessoas que os problemas, os sofrimentos, as aflições batem à sua porta e o primeiro sentimento que tem é desistir. Eu vou abandonar tudo, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar meu departamento, eu vou entregar tudo e vou embora. O apóstolo Paulo nos ensina, como exemplo, que aquele que nos alistou para a guerra é merecedor que nós continuemos firmes e fortes, inabaláveis. Querido, querida irmã, entenda uma coisa essa noite: o Senhor nosso Deus, Ele te chamou para uma obra específica, e esse chamado foi soberano, não tem nada em você que merecesse isso. Mas amorosamente, graciosamente, Ele decidiu te escolher para o ministério. Você não pode desistir, você não pode pendurar as chuteiras, não é tempo disso. Aleluia. Precisamos entender que a vontade de Deus para nós, ela precisa ser levada até as últimas consequências. Vivemos uma geração de crentes fracos na fé. O primeiro acocho corre, foge, vai embora e vive pulando de igreja em igreja até encontrar uma para satisfazer o seu bel prazer. Quando na verdade o chamado de Deus para nós é para guerrearmos, para saquearmos o inferno. Queridos, pense na vida de Jesus. Quantas aflições, quantos açoites. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, foi para uma cruz chicoteado. Colocaram nele uma cruz cheia de espinhos. Com a lança feriram a sua lateral. Zombaram dele, escarneceram dele. Ele não desistiu de você, porque você quer desistir dele. Ele foi até o fim. E agora um problema se instalou na sua vida e você quer desistir. Por quê? É momento de refletirmos sobre a nossa postura diante de Deus como servo. Que espécie de servo eu sou? Que no primeiro sofrimento eu quero correr embora e abandonar o Deus que me chamou graciosamente. 2 Timóteo 4,5, Paulo diz: tu porém seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos e aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério, Timóteo. Lemos esse verso, 2 Timóteo 4,7. Paulo diz no final da sua vida, ele diz: olha, combati o bom combate. Ele está dizendo: olha, a minha vida não foi fácil não, foi de guerra, foi de luta, mas eu combati, eu acabei a carreira e guardei a fé. Os sofrimentos na vida do cristão são para torná-los mais fortes. Paulo cumpriu o seu ministério e não negociou a sua fé. Mesmo em meio aos sofrimentos e perseguições, não abandonou o seu chamado, não enterrou o seu talento. Terceiro lugar,
O que o apóstolo Paulo aprendeu dos seus sofrimentos, através dos seus sofrimentos, ele aprendeu a priorizar e amar o reino de Deus e a sua palavra. Ele escrevendo, 2 Timóteo 4, 1 a 5, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo: não abandone a palavra, não despreze a palavra. Aí no verso 13 de 2 Timóteo 4, Paulo diz uma palavra, uma frase belíssima. Ele diz: olha, Timóteo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Naquela época não existiam Bíblias como existem hoje, nesse formato que você tem aí na sua mão. A palavra de Deus, o Antigo Testamento, era em pergaminhos. E o que Paulo está dizendo no final da sua vida, sabendo que está prestes a morrer, diz: olha, Timóteo, você traz a capa, traz os livros, mas não esqueça de trazer a palavra de Deus que eu quero ler. Muitas das vezes, queridos, o sofrimento bate à nossa porta e nós nos esquecemos de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Aí nós corremos feito malucos e doidos para a casa de profeta A, B, porque ali Deus vai falar. Quando na verdade o desafio do cristão é ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Paulo sabe que vai morrer, está prestes a morrer, mas ele diz: Timóteo, traga-me a Bíblia, os pergaminhos, o livro sagrado que eu quero ler. Irmãos, quem era Paulo, irmãos? O maior pregador que já existiu, o maior missionário, o maior plantador de igreja que já existiu na face da terra. Que é uma pessoa que conhecesse de Bíblia como Paulo, naquela época não existia. Um homem profundo conhecedor, letrado na palavra de Deus. Mas no final da sua vida, o que ele quer é ler a palavra de Deus. Ele quer ler a palavra de Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. Queridos, às vezes, quem sabe o sofrimento bateu a sua porta porque você abandonou a palavra de Deus. Você deixou e esqueceu de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E você agora se sente mais seguro em ouvir palavras de homens. Eu não estou dizendo que Deus não usa os seus profetas. Usa e usa. Mas profeta nenhum substitui a profecia revelada, a palavra de Deus. Até mesmo a profecia daqueles que proferem e dizem em nome de Deus alguma coisa, tem que passar pela autorização da palavra de Deus. Se não, rejeite, jogue fora. Quantas pessoas iludidas porque alguém chegou: eis que te digo, e na verdade Deus não estava dizendo nada. Precisamos entender que como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos negligenciar a sua palavra. Porque essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Você está sofrendo, você está chorando, você abre a palavra de Deus e quem sabe bate em cima do Salmo 30, verso 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E essa palavra te fortifica, te bota em outro patamar, te levanta, te ergue. Não podemos desprezar a palavra de Deus, queridos.
Essa palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Precisamos reverenciá-la, precisamos lê-la constantemente. Em quarto e último lugar, o que os sofrimentos que fizeram na vida de Paulo, fizeram ele ter esperança na vida de Cristo. 2 Timóteo 4, 6 a 8, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo Romanos 8,18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, entendam uma coisa em nome de Jesus: aqui nesta terra nós somos forasteiros, estamos de passagem. A nossa terra é a mansão celestial no céu que o nosso Deus preparou para nós. Lá é o nosso lugar. As lágrimas que você derrama aqui hoje, a palavra de Deus nos garante que na glória, ao lado do nosso Mestre, não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá crise, não haverá sofrimento, não haverá solidão, não haverá abandono, não haverá catástrofe, não haverá acidente, porque eternamente estaremos na presença do nosso Deus, gozando das suas benécias, do seu amor por nós. O céu é real. Amém. O problema é que às vezes viver aqui se tornou mais agradável aos nossos olhos. Os meus planos e os meus ideais estão apenas no patamar terrestre, mundano aqui. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar com uma vida melhor aqui, desfrutar. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem isso para oferecer para você ainda em vida. O problema é quando o foco da nossa vida, o centro da nossa vida, é a vida aqui. E eu me esqueço que, enquanto cidadão do céu, a minha pátria é lá, e não aqui. Jesus está voltando para buscar a mim, a você, a sua igreja. Queridos, é impossível você não estar percebendo o que está acontecendo nesses últimos dias. Escândalos e mais escândalos chegando até nós pelas redes sociais. Pessoas se alimentando de vídeos e imagens de pessoas decapitadas, pedaços de gente pela estrada. Tem gente que gosta disso. Pai matando filho, filho matando pai, isso nem é novidade mais. Crimes hediondos, desastres. Jesus está voltando, queridos. E diferentemente dos demais que não têm essa esperança, eu e você, nós temos essa esperança. Nós somos um povo que foi escolhido pelo Senhor para morar com Ele eternamente nos ares. Nós precisamos entender que a nossa vida não é simplesmente uma vida aqui, mas é uma vida que tem uma projeção eterna. É por isso que eu preciso viver aqui, enquanto vida terrestre, fazendo a vontade de Deus. Muito embora muitas das vezes tenhamos que sofrer, mas a nossa pátria é lá. Precisamos entender que o nosso Deus é fiel. Por maior que sejam os nossos sofrimentos e as nossas lutas, Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só. No final da sua vida, Paulo disse assim nos versículos 17 e 18: depois de ter passado tudo o que passou, olha as últimas palavras desse homem:
mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo encerra a sua vida. A carta a 2 Timóteo é a última carta, o último escrito de Paulo antes de morrer. Momentos depois, um tempo muito próximo disso daqui, a espada de Roma cortou a sua cabeça. Como disse no início, se formos olhar para a vida do apóstolo Paulo com os olhares da teologia da prosperidade, iremos dizer que foi um fracasso. O homem que doou tanto a sua vida pelo Evangelho, pelo amor de Cristo, pela obra, pelo seu chamado, termina preso numa cadeia, velho, cheio de cicatrizes, doente, abandonado. Os sofrimentos na nossa vida são permitidos por Deus, para que possamos aprender a depender mais dEle e estarmos mais íntimos dEle. Não são para nos destruir, nem para nos fazer estar envergonhados, tristes, desanimados, mas é para que possamos crescer e estarmos mais fortes em Sua presença, entendendo que tudo é para o louvor da Sua glória. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aqui nessa terra pode faltar a você o apoio dos homens, pode faltar o apoio da família, dos amigos, pode faltar até aquele investimento que você queria para ter uma casa melhor, ou quem sabe até para possuir uma casa, sair do aluguel. Aqui nesta terra, queridos, quem sabe você enfrenta problemas todos os dias, e ao sair desse culto você vai se encontrar com o seu problema lá na sua casa. Mas eu queria dar uma palavra de ânimo e trazer uma palavra de ânimo para o teu coração. O mundo pode te abandonar e você ficar aparentemente sozinho e sem ninguém, sofrendo com tantos desejos a serem realizados, e às vezes parece que Deus não está te ouvindo. Saiba que você tem um dono, você tem um Deus que é Pai, Ele não é padrasto, Ele te ama e nunca te deixará só. Confie a sua vida no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.